Salve, galera! E aí, tudo bem? Desde já quero pedir para você se inscrever e deixar a sua curtida aqui no meu canal, compartilhar esse vídeo se você gostar do conteúdo. Nesta semana nós conversamos no Bola Rolando do Band Esportes com o atacante Pablo, do São Paulo. Ele deixou escapar algo que não é exatamente um grande segredo, a gente consegue perceber olhando a dinâmica de jogo do São Paulo, mas que foi significativo na evolução do trabalho, parece ter melhorado bastante, do técnico Fernando Diniz. Saca aí. Para mim, sem dúvida, é um treinador excepcional, um dos melhores do Brasil. No Atlético aconteceram situações que a gente vencia o jogo de 1-0 e acabava tomando uma virada e perdia a partida. O que eu percebi nele quando ele chegou no São Paulo vinha de derrotas, de jogos não tão bons, e nós fomos enfrentar o Flamengo no Rio de Janeiro, aquela equipe que estava vindo numa sequência impressionante e continuou essa sequência depois. E ele, apesar de focar treinou um dia só, um treino, ele focou na parte ofensiva, mas principalmente focou na parte defensiva, e eu percebi isso, que ele focou muito também na parte defensiva, ajustando a equipe, arrumando a equipe, e nós começamos a tomar poucos gols. E isso faz com que a sua probabilidade de vencer seja maior. A entrevista toda na íntegra está no canal do Band Esportes. Pois bem, aquele Atlético do Fernando Diniz era um time muito exposto defensivamente, era um time que jogava com 3 zagueiros, com uma linha muito alta, e que, embora não tenha jogado o campeonato estadual, tenha ficado só treinando, e isso deveria dar uma espécie de entrosamento para a equipe, também pagou pela falta de ritmo de jogo. Frágil defensivamente, quando substituído por Thiago Nunes, o Atlético mostrou que tinha potencial, tanto é que avançou até o título da Copa Sul-Americana. O Diniz vai ao Fluminense e já muda o sistema de jogo, já passa a jogar com 4 zagueiros, né, com os laterais e com os 2 ali, embora transforme o Caio Henrique num grande lateral esquerdo, meia, né, uma grande descoberta do Diniz, e que passa a figurar, inclusive, em convocações para seleções de base. Mesmo assim, o Fluminense também era muito frágil, o Fluminense não conseguia penetrar as defesas adversárias e tomava os seus gols de contra-ataque. Ao chegar no São Paulo, uma outra grande chance, muito questionada essa ideia dada ao Fernando Diniz, o Diniz encontra um time muito bem defensivamente, montado pelo Cuca, mas que patinava na produção ofensiva. E aí ele altera muito pouco, como ouvimos ali, e passa a trabalhar o seu esquema a partir da linha defensiva. E o São Paulo, embora tome mais gols com o Diniz, é um time muito mais estável em relação aos trabalhos anteriores, o Atlético e o Fluminense do Fernando Diniz. Então, portanto, com esta característica, é muito nítido que o Fernando Diniz evolui no seu trabalho de treinador e começa a colher frutos, né? Não era encantador, como pode parecer crer esse comentário aqui nessa reta final, mas deixou uma imagem muito boa, especialmente nos 2 últimos jogos, né, contra o Santos e contra a LDU, em que o próprio Pablo, que nos deu a entrevista, voltou a fazer gols, e isso é fundamental para um atacante. Esse outro trecho também me chamou a atenção. A equipe do São Paulo cria muito mais oportunidades, ocasiões de gols do que aquela do Atlético. Nós finalizamos muito aqui esse ano no São Paulo, é uma coisa assim absurda a quantidade de finalizações que temos por partida, e isso também prova que a parte ofensiva tá correspondendo da forma que ele quer. Esse papo aí do Bola Rolando do Band Esportes, como a gente pôde ouvir, fala-se muito em criação. E a bola chegando, aí cabe aos atacantes executarem, né? O Pablo, quando sai do Atlético, já tinha uma grande frequência de assistências, né? Tanto do Renan Lodi pela esquerda, quanto do Bruno Guimarães em bolas enfiadas pelo meio. Era um time que criava muito para ele arrematar, tanto é que quando o Marco Ruben, o argentino, chega ao Furacão, em substituição exatamente ao Pablo, um dos argumentos de convencimento era esse, de que as bolas chegavam muito. Nesse começo no São Paulo, as lesões atrapalharam um pouco o Pablo, sem dúvida alguma que sim, porque você ter 2 lesões seguidas e não ter ritmo é o que vai complicar muito o seu andamento de carreira. Mas agora, especialmente com a evolução do time, trabalhando jogadas um pouco mais ali com o Daniel Alves sendo o principal motor da equipe, conseguindo conduzir o São Paulo ao ataque, e o time jogando com esse tripé ofensivo, é muito nítido também que o Fernando Diniz possa estabilizar essa equipe, que, muito embora tenha acabado bem,
assim como todos os outros times do futebol brasileiro, vão penar muito na volta, porque a gente não sabe em que condições físicas, em que condições de entrosamento esses times vão voltar. Mas a última imagem e essa entrevista me passam a impressão de que o trabalho do Diniz amadureceu bastante nessa evolução dos 3 times que ele dirigiu, 3 times de elite, 3 times da Série A do Campeonato Brasileiro nos últimos anos. Você pode se inscrever neste canal, deixe a sua curtida, coloque ali o seu like, enfim, toque no sininho para saber de tudo que a gente vai falando por aqui. Até uma próxima.